Eu, pessoalmente, tenho uma linha política de até começar a evitar falar o nome dele. Ele não já está inelegível? A gente tem que esquecer um pouco a discussão política sobre ele. Lógico que, nesse caso, a investigação não é política. Se tiver os elementos da investigação, ele será, sim, convocado como investigado ou como testemunha. Mas é algo a se decidir na frente. O Anderson Torres, não. Já tem aprovado o requerimento de oitiva dele. Ele era ministro da Justiça do Bolsonaro, ele também teve acesso à minuta golpista e ele era o secretário do DF, portanto, era quem deveria ter garantido a segurança lá. E eu gostaria de perguntar para o senhor também como que o senhor se sente, fica, em relação aos seus colegas parlamentares que também têm algum tipo de envolvimento na articulação aí desse golpe, né? Eu vi que antes da CPMI, o senhor foi um dos 16 deputados que assinou o pedido de substituição do deputado André Fernandes e também do senador Marcos Duval. E aí, como que o senhor se sente em relação a esses seus colegas parlamentares que participam da CPMI, mesmo sabendo que tem aí algum tipo de envolvimento, por menor que ele seja, nesses atos terroristas? Olha, o Marcos Duval já foi substituído, então isso ajuda a investigação. Ele era um dos que ia lá para atrapalhar. Em relação ao André Fernandes, eu defendi o afastamento dele enquanto ele era investigado. Eu vi através da imprensa que a PGR, salvo engano, pediu arquivamento da investigação dele. A participação dele teria sido 2 tweets apenas. Não havendo mais investigação, entendo que ele pode sim continuar como membro. O que eles queriam era se vitimizar, dizendo: olha, querem tirar o fulaninho daqui da investigação, porque ele estava investigando bem. O governo não teme nada nessa CPMI. Nós queremos a investigação ampla e irrestrita. O governo é vítima desse processo e que, portanto, nós queremos investigar o máximo possível. Em alguns momentos, a base bolsonarista, não estou falando dos investigados, a base bolsonarista tem uma estratégia na comissão, que é conturbar os trabalhos, atrapalhar a investigação, fazer algazarra, transformar num circo. É difícil, mas nós temos que manter a calma e temos que fazer valer o regimento no máximo de vezes possível. Eu dialogo bem com boa parte da oposição. Jogo bola com alguns, saio para almoçar, para jantar, tem diferença. Eu só não dialogo com quem de fato é negacionista, com quem nega a vacina, com quem nega a democracia, com quem nega a ciência, a estatística, aí não dá. Mas, de uma forma geral, a gente tem que ter essa convivência, porque são companheiros de trabalho, colegas de trabalho. Mas, infelizmente, a estratégia organizada deles é desorganizar o andamento da investigação. Então, toda vez que tem alguém para fazer uma oitiva que é mais grave, que são fatos mais fortes, aumenta a gritaria da parte deles. A gente, repito, tem que manter a prudência, se valer do regimento, não entrar na pilha deles, evitando o máximo possível e focar na investigação. A nossa prioridade é investigar de forma mais ampla possível. Essa é uma questão, né, Rubens? Você tem uma clara estratégia da extrema-direita, que é a de, quando sentem que o assunto está esquentando, partir para a gritaria, para a ofensa, para inviabilizar os trabalhos. Eu imagino o que vai ser o depoimento do Bolsonaro, por exemplo. Né? A gente ainda não tem... Talvez já o depoimento do Anderson Torres vai ser... É bom chamar a segurança. Sem dúvida. A gente ainda não tem certeza da convocação do Bolsonaro. Eu, pessoalmente, tenho uma linha política de até começar a evitar falar o nome dele. Ele não já está inelegível? A gente tem que esquecer um pouco a discussão política sobre ele. Lógico que, nesse caso, a investigação não é política. Se tiver os elementos da investigação, ele será, sim, convocado como investigado ou como testemunha. Mas é algo a se decidir na frente. O Anderson Torres, não. Já tem aprovado o requerimento de oitiva dele. Ele era ministro da Justiça do Bolsonaro, ele também teve acesso à minuta golpista e ele era o secretário do DF, portanto, era quem deveria ter garantido a segurança lá. E houve uma omissão no Distrito Federal. A dúvida foi uma omissão culposa que aconteceu ou foi algo proposital? Então, a investigação também é que tem que aprofundar nisso. Sobre o Bolsonaro, insisto, a gente tem que deixá-lo no lugar devido. Longe, distante do cenário político, sem estar dando palco para ele, sem estar dando holofote para ele, porque é isso que ele quer, de alguma forma, manter a base bolsonarista acesa. Ele tem que responder pelos muitos crimes que ele cometeu enquanto ele foi presidente da República. Essa é uma revelação importante sua, quer dizer, para a base governista, para a base democrática na CPMI, não necessariamente haverá convocação do Bolsonaro, vai depender de como
caminhar a própria CPI e o cenário, é isso? Perfeito. Hoje já tem requerimento apresentado, mas ainda não foi votado esse requerimento. A gente aguarda o melhor momento. E aí é um jogo político também. À medida que eles subirem o tom, nós vamos subir também. Então é possível, sim, a convocação tanto do Bolsonaro quanto da Michelle, pelas participações, mas não é algo ainda que eu te diria que já é certo. Então essas aí são as cenas para a gente acompanhar nos próximos capítulos. Eu tenho uma dúvida, deputado. Sim. Tenho uma dúvida, Mauro. Diante das faltas de resposta, né, do Mauro Cid, a deputada Erika Hilton fez a convocação do Bolsonaro e da Michelle, né? Caso eles sejam chamados mesmo para essa CPMI, eles são obrigados a falar ou eles também têm esse direito ao silêncio? Porque senão não leva para lugar nenhum, né? Na verdade, temos que fazer uma distinção entre testemunha e investigado. O investigado tem direito ao silêncio. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. O Estado, a máquina estatal, já tem muita forma de encontrar provas que não precisa exigir do próprio investigado que ele se incrimine. Esse é um direito que está na Constituição Federal, é algo que é republicano, democrático, que eu defendo com muita força. Então, o investigado pode se omitir, o investigado pode até mentir, se for o caso. A testemunha, não. A testemunha tem o dever de falar a verdade. Ela tem a obrigação de ajudar o Estado a investigar. Então, quando a gente convida alguém como testemunha, ela tem que falar a verdade e tem que se manifestar sobre os fatos. Quando é investigado, não. Qual é o problema do Mauro Cid? Ele foi chamado como testemunha, certo? Só que ele responde a 8 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Aí ele chegou e disse, não sou testemunha, eu sou investigado. Tudo que eu falar aqui pode me prejudicar, então não vou falar nada. Eu entendo que esse é um direito legítimo dele. Eu não gosto dessa flexibilização do direito ao silêncio, que até o Supremo está tomando algumas decisões assim. Eu, particularmente, não concordo. E qual a saída para isso, então, Rebeca? A comissão tem outros poderes investigativos para suprir eventual omissão da participação do investigado. Como? A gente pode pedir quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário, pode pedir informações bancárias, pode convocar outras testemunhas, que aí, neste caso, elas não vêm como investigado, vêm como testemunha, e assim pode confirmar. Então, termina que é um jogo investigativo onde nós temos vários instrumentos. Ainda que o Mauro Cid não tenha falado, isso nos permitiu outras ações investigativas. No pouco que ele falou, ele ainda contribuiu. Quando ele é convocado como uma investigação política e pública, chama a atenção de todo mundo. Outros fatos foram levantados pela imprensa. Mas, respondendo a tua pergunta, sim. Se a Michelle e o Bolsonaro forem convocados na condição de investigado, eles têm o direito ao silêncio. E eu defenderei isso, ainda que sejam nossos adversários. Rubens, há a agenda da CPI é a queda de braço, claro, entre a base governista e a base da extrema-direita. Isso é que dá o tom e o andamento da CPMI. O deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, há 4 sessões atrás, achou e considerou e falou, ele disse, não vou nem participar mais da CPMI, depois ele voltou. Mas ele fez uma crítica à base governista, falando, nós temos maioria aqui, a gente tem que exercitar esta maioria de maneira mais plena. Né? A gente está dando muito espaço para os golpistas aqui. E, de fato, aparentemente, minha opinião, a escolha do deputado Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, bolsonarista, de extrema-direita, foi uma concessão da maioria governista, me parece que tem causado prejuízos ao andamento da CPMI. Como o presidente tem o direito de determinar a ordem da convocação, a gente tem uma situação absurda de que estão sendo convocados figuras do governo, ou que foram do governo, como G. Dias, que foi do GSI, que não tem qualquer participação, e não apenas estão na lista de convocação, como aparentemente vai ser o próximo a depor. Esse andamento, não está tendo uma conciliação excessiva da base do governo com esse pessoal golpista na CPMI, não? Eu respeito a opinião do deputado Paulo, mas, ao meu ver, não. É que, de fato, a investigação tem que ser ampla, tem que ser irrestrita. Até aqui, todos os convocados foram, de alguma forma, definidos pela bancada governista. PRF, Coronel Naime, Jorge Washington,
o próprio Mauro Cid. Então, até aqui, há essa predominância por parte da bancada governista. E nós mesmos aprovamos, porque eu também quero ouvir o G. Dias, eu quero ouvir o Saulo, que estava lá na ABIN. Daqui a pouco é possível que nós ouçamos Flávio Dino, Ricardo Capelli, com uma diferença. Eles não estão vindo para ser ouvidos como investigados. Não, eles vêm como investigadores. O que nós queremos saber é como o Ministério da Justiça atuou e o Ricardo Capelli atuou na intervenção. Então, eles vêm para ajudar a investigação. Eles não vêm para se defender. Porque essa tese da oposição é uma tese estapafúrdia que não tem parâmetro com a realidade. Então, fora isso, é o jogo parlamentar. Até aqui, eu considero que o presidente Arthur Maia mais acertou do que errou. E isso, ainda que fosse um outro presidente, ainda que fosse da base governista mais nítido, poderia ter o mesmo desempenho, melhor ou pior, é algo que nós não temos como ter certeza, a gente tem que jogar com a regra do jogo. Então, até aqui, para mim, não houve nenhum tipo de prejuízo imposto pela oposição, e as poucas concessões que foram feitas mostram até mesmo o nosso viés democrático. Vou te dar um exemplo. Mesmo sem número, nós concordamos em a oposição ter uma segunda vice-presidência, que é o Magno Malta. Tem problema? Não, na prática, nenhum. Diferente do que eles fizeram lá na CPI do MST, que eles pegaram presidências, vice, relatorias, sub-relatorias, ficaram tudo com eles. Então, isso serve, inclusive, para mostrar a diferença de visão, de papel das comissões, de papel do parlamento que nós temos e que eles têm. Então, por mais que nós tenhamos, sim, maioria dos membros, isso não quer dizer que o nosso desejo seja ligar o trator e passar por cima. A gente prefere fazer bons acordos, a gente prefere construir dentro da política, que essa é uma das coisas que foi resgatada pelo presidente Lula. A política, o nome disso é política. Você faz uma concessão aqui, você avança ali, ora você exerce a maioria, ora não. Isso, o nome disso é política. Então, eu sou um defensor da boa política.